Urgente, a repórter Mônica Falcone dá agora as últimas informações sobre o atentado sofrido pelo Papa. Aqui em Roma é 00:30 e o Papa João Paulo II foi levado da sala de operações para a unidade de terapia intensiva há quase 1 hora. Mas somente amanhã ou depois se saberá com certeza como o organismo do Papa reagirá ao trauma do atentado. Em Roma, a população, ainda traumatizada pelo que aconteceu com o Papa, continua reunida na Praça de São Pedro, informada a todo minuto pelos alto-falantes da Rádio Vaticano do estado de saúde do Papa. Também nas igrejas romanas, os fiéis estão reunidos em vigília de oração e cânticos religiosos por João Paulo II. Mas o grande mistério é como o terrorista turco Mehmet Ali Aka conseguiu obter a poderosa pistola Browning 9mm na Itália. A polícia italiana confirmou que o terrorista turco agiu sozinho, não tinha cúmplices. No bolso de Mehmet foi encontrado um documento em que ele dizia com suas palavras: "Matei o Papa para chamar a atenção ao genocídio contra milhares de pessoas provocado pelas nações imperialistas." Jornal Nacional, Roma. O Papa foi substituído nas funções administrativas do Vaticano pelo cardeal camerlengo Paulo Bertolli. O cardeal Bertolli, como cardeal camerlengo, é quem governa a igreja no caso de algum impedimento do Papa. Um homem vigoroso, um polonês de 60 anos e saúde de ferro, está lutando hoje contra a morte. O mundo inteiro passou o dia hoje rezando por João Paulo II. No Brasil, muita gente reza por ele. Todos ainda se lembram da imagem forte desse homem que conquistou para sempre milhões de brasileiros. Reação da igreja no Brasil. Os cardeais brasileiros e os arcebispos de Recife e Brasília comentam o atentado. Dom Eugênio Salles, cardeal do Rio, perdoou o assassino e comentou a violência. A violência, ela é tão grave se é cometida contra o Papa João Paulo II, como se fosse cometida com uma pessoa qualquer na rua. A maldade da violência é uma só. Ela toma uma dimensão bem maior se o objeto dessa violência é o Papa. Mas a condenação nossa deve ser da violência como violência. Está maduro para qualquer holocausto. Se entrar nos planos de Deus, que Ele recobre a vida, a energia, tenho certeza de que Ele não se intimidará. Ele continuará no seu apostolado. Foi a pior notícia do ano, evidentemente. E ela representa para mim um sintoma de decadência da nossa civilização. Que com esse choque
todos meditem sobre a violência. Ela realmente não leva a nada. Eliminar os homens bons do mundo ou eliminar qualquer pessoa acaba sendo um prejuízo para a humanidade. Também, de um modo particular aqui em Brasília, aos nossos sacerdotes, às nossas paróquias, ao nosso povo todo, rezemos. Em Brasília, a Confederação Nacional dos Bispos, CNBB, divulgou uma nota assinada por Dom Ivo Lorscheiter. A nota diz, primeiro, vamos juntos rezar a Deus pela saúde e conforto de nosso Papa. Segundo, vamos juntos rezar a Deus para que tenha piedade do mundo violento e tresloucado em que vivemos. O núncio apostólico, Dom Carme Rocco, reagiu assim. Agora, o que acontecerá? O que poderia acontecer? Deus dirá. O presidente Figueiredo soube do atentado ao Papa por volta de 1h da tarde. Ele estava almoçando com os comandantes do Regimento de Cavalaria de Guarda quando foi avisado pelo ministro Saraiva Guerreiro. Às 3h, ele voltou ao Palácio do Planalto e logo em seguida o porta-voz do Palácio, Carlos Átila, leu para a imprensa o telegrama enviado pelo presidente Figueiredo ao Papa João Paulo II. Profundamente comovido pela notícia do infausto atentado, faço meus os desejos e as preces de toda a nação brasileira pela pronta recuperação de Vossa Santidade. Com fiel apreço, João Figueiredo, Presidente da República Federativa do Brasil. O choque foi tremendo porque é realmente uma dessas atos inexplicáveis, irracionais, bárbaros, que muito comove a toda a humanidade e não apenas aos católicos. E no nosso caso, brasileiros que temos ainda tão presente na memória a sua passagem por aqui. Na semana passada, exatamente na quarta-feira, o Papa João Paulo II pôde cumprir o seu roteiro habitual, uma audiência pública na Praça do Vaticano e depois recebeu pessoas em audiências privadas, entre elas 2 casais brasileiros. Um, o do governador Augusto Franco, outro do senador Franco Montoro. A grande manifestação do Papa nesta conversa foi a lembrança que ele mantém do Brasil. Via no Brasil a esperança de um novo caminho para o mundo. Como é que foi na semana passada a chegada do carro do Papa? Realmente causava impressão. No meio daquela multidão, o Papa passava cumprimentando entre os corredores que se armavam nas várias delegações, porque havia milhares de pessoas na Praça de São Pedro, sem nenhuma defesa. Nenhuma segurança? Sem nenhuma segurança. Nos 2 plenários, durante toda a tarde, o mesmo assunto. A solidariedade de todos os partidos ao Papa. Talvez seja mesmo assim uma mudança de era, com toda a violência da transição, todos os atritos, todas as transformações que isso causa. Mas por que isso desaba sobre nossa civilização? Estados Unidos, onde os católicos são minoria, a tristeza pelo atentado contra o Papa não foi menor. O presidente Reagan ainda estava usando o curativo sobre o ferimento à bala que sofreu 6 semanas atrás, quando foi informado hoje de manhã do atentado contra o Papa João Paulo II, exatamente 15 minutos depois do fato. Ele reagiu com a mesma incredulidade de milhões de outros americanos. Depois abaixou a cabeça e disse: eu vou rezar por ele. Em seguida, enviou uma mensagem ao Vaticano em que diz esperar a rápida recuperação do Papa. O vice-presidente George Bush classificou o atentado de tragédia provocada pelo terrorismo internacional. Isso não acontece só nos Estados Unidos, disse Bush. É uma doença mundial. Precisamos fazer alguma coisa para acabar com esses atentados. Não sei exatamente o que, mas os dirigentes mundiais não podem continuar expostos assim. O porta-voz Dean Fisher reuniu a imprensa para dizer que o secretário de Estado, Alexander Haig, estava chocado com o atentado. Ele foi recebido pelo Papa em Roma na semana passada. No Congresso, os trabalhos foram interrompidos pelo senador Barry Goldwater com a notícia do atentado. E menos de 1 hora depois, uma missa pela boa recuperação do Papa foi celebrada na Catedral de São Mateus, em Washington. Aqui na Catedral de São Patrício, em Nova York, também foi celebrada, agora no final da tarde, uma missa pelo rápido restabelecimento do Papa João Paulo II. E muita gente, mesmo de outras religiões, veio assistir. Excuse me, are you Catholic?
Eu sou judeu. Eu acho que esse atentado foi terrível. E o mundo inteiro é culpado. Não apenas um homem que atirou contra o Papa. Porque até agora ninguém fez nada contra esse tipo de terrorismo. Eu sou católica. Isso para mim foi um choque. Eu não esperava que isso fosse acontecer com o Papa. Eu sou protestante. E como é que o senhor reagiu à notícia do atentado? Eu não gostei nada. Esse é o tipo de notícia que ninguém gosta.